Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Querida família Fronteira Porto, quanta gratidão a Deus por nós podermos estar reunidos aqui nesta manhã para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E é claro que a meditação na palavra de Deus se torna fundamental para que nós possamos crescer na fé. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais alicerçados nós somos, porque nós conhecemos a razão da nossa fé. E a Bíblia nos orienta exatamente isso, que necessário é que nós conheçamos os fundamentos, ou seja, a razão da nossa fé. Mas o fato é que hoje a sociedade tem vivido tempos muito complexos. O mundo está atravessando um tempo muito difícil relativo a todas as áreas. A gente vê tantas colocações diferenciadas a respeito, por exemplo, da questão da identidade de gênero. Recentemente, um parlamentar alemão, ao iniciar a sua preleção ali no parlamento, ele se atreveu a dizer: senhoras e senhores. E ele foi tremendamente bombardeado pelos parlamentares e também pelas redes sociais. Na próxima sessão, ele pediu novamente a palavra e, ao invés de iniciar a sua fala com senhoras e senhores, ele abriu uma relação de classificações de identificação no campo sexual. E ele citou ali, ao cumprimentar a Câmara, 72 classificações diferentes de identificação sexual. Binário, não binário e vai por aí afora. 72 classificações. Quando a Bíblia é muito transparente a respeito disso. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, mas a sociedade deturpa e ela acha que avançando desta forma ela está reduzindo as diferenças, quando na verdade ela está mergulhando o mundo numa confusão mental imensa. Pessoas que se identificam como animais, e isso me surpreende muito. A Holanda, agora, teve um concurso de adestradores de humanos que se identificam como animais. A pessoa era o adestrador e ele dava ordens a um ser humano que se identificava como cachorro, como gato, como cavalo, e era um concurso com multidões assistindo. Isso está nas redes sociais. É muito complexo tudo isso. Nós estamos vivendo um tempo dos bebê reborn. Ou seja, as pessoas agora não querem ter mais filhos, elas estão com nenéns, bonecos, com feições muito similares à de uma criança e cuidam daquelas crianças, daqueles bonecos, como se verdadeiros bebês fossem. Alimentação, roupas e o pior, elas estão levando até esses bebês reborn, como eles são classificados, para os hospitais para receberem assistência. Existe maternidade de bebê reborn. Os médicos que ficam ali assistindo um boneco de plástico, que por mais parecido que seja com um ser humano, não é um ser humano. E as pessoas criaram vínculos de dependência emocional. Isso só demonstra a carência que o ser humano está enfrentando nesse mundo tão complexo. Mas o mais triste é que essa complexidade toda se transfere também para a nossa fé, para as igrejas. Nós estamos vivendo também tempos muito complexos para o Evangelho. Muitas heresias, muitas falsas doutrinas estão sendo pregadas e ensinadas abertamente nas igrejas. E o que eu falo de doutrina, o que são as doutrinas? São as verdades fundamentais da Bíblia. Isso que são as doutrinas, as verdades fundamentais da Bíblia, a palavra de Deus. E essas heresias e essas falsas doutrinas têm recebido uma aceitação muito grande por parte do povo, por parte daqueles que, na verdade, buscam um evangelho sem comprometimento. Tempos em que, se nós compararmos as atitudes, comportamento, a forma de viver daqueles que se dizem cristãos, nós vamos encontrar um abismo, um hiato muito grande entre aquilo que os chamados cristãos vivem e o que a Bíblia prega. Também não faz muito tempo, eu estava
correndo no condomínio onde eu moro, ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu ouvi uma senhora comentando, eu reduzi até a aceleração da minha corrida, porque ela estava dizendo o seguinte: fulano fez isso comigo, e você acredita? Ele ainda diz que é da igreja. Ou seja, ele age de uma forma e depois diz que é cristão, que faz parte de uma igreja. Isso só mostra para mim realmente o grande abismo que existe entre nós dizermos que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, e aquilo que a nossa vida vai coadunar com o que nós falamos, aquilo que os nossos pensamentos vão se assemelhar com o que nós pregamos, que as nossas palavras não serão tão somente palavras vazias, mas serão palavras concretizadas nas nossas atitudes. E é tão complexo tudo isso, que no campo filosófico, sociológico, antropológico e religioso surgiu uma nova classificação: os chamados cristãos culturais. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta manhã. O tema da minha mensagem é o perigo do cristianismo cultural. O que é a religião do cristianismo cultural? É uma religião superficial, que se identifica com o cristianismo, mas não adere verdadeiramente à fé. No Brasil, o IBGE, que faz o recenseamento da população, já incluiu na sua pesquisa um item classificatório de religião: católicos não praticantes. O que são católicos não praticantes? São aqueles que se dizem católicos, mas jamais colocam o pé na igreja. Vivem, às vezes, até uma vida com muito sincretismo. Se dizem católicos, mas vivem uma mistura de outras religiões. São aqueles que dizem ser uma coisa, mas, na verdade, não aderem nem àquilo que eles declaram ser. O cristianismo cultural é exatamente isso. É um cristão vazio na sua essência. É um simpatizante por excelência. Gosto muito da igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto da comunhão social, que também faz parte da igreja. Eu gosto até de ouvir os chamados sermões. Mas existe uma distância entre aquilo que eu gosto e aquilo que eu verdadeiramente sou. É muito moderno, mas tremendamente superficial e sem raízes. Nos Estados Unidos, onde nós temos também uma igreja, o Fronteira West Palm Beach, existe ali um fenômeno que também está acontecendo no Brasil, e aqui em Portugal ainda é raro, das chamadas mega churches. São aquelas igrejas gigantescas que às vezes reúnem dezenas de milhares de pessoas no mesmo templo para um culto, aonde louvores se transformam em show, aonde a palavra que é pregada não tem o seu fundamento na Bíblia, mas sim naquilo que as pessoas querem ouvir. Eu preciso de um coaching emocional para que eu possa enfrentar os meus problemas. Eu preciso de um incentivo emocional para que me encorajem a continuar caminhando. Eu preciso de algo que atenda às minhas necessidades, mas às minhas necessidades da minha vida secular, não da minha vida espiritual, aquilo que vai atender o que eu preciso no meu cotidiano, sem contudo trazer transformação e mudança e compromisso que vão fazer com que a minha alma verdadeiramente seja saciada. Não é uma fé genuína, porque não é uma fé que transforma. A fé genuína é aquela fé que transforma. É aquela fé que vai nos confrontar, sim, na nossa essência de seres humanos, e vai fazer com que, através da ação do Espírito Santo, que foi tão bem explicado hoje aqui na Bíblia aberta pelo pastor Tiago, venha agir em nós e venha nos transformando na nossa essência, dentro da nossa alma. O maior oponente da nossa fé não é aquela pessoa que vai nos agredir ou vai nos acusar porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Não, o maior oponente da nossa fé somos nós mesmos. Eu sou o meu maior oponente.
Por quê? Porque muitas vezes, vivendo a racionalidade dos dias atuais, vivendo a racionalidade daquilo que a sociedade vai exigir de mim, de que as pessoas com quem eu convivo também vão exigir, eu abro mão de ser um verdadeiro cristão e passo a ser um cristão cultural. Os cristãos culturais receberam valores cristãos. Existe muita gente na igreja que começou a sua caminhada na infância. Eu mesmo sou um. Eu me converti, eu tinha 6 anos de idade, 6 anos de idade. Eu não nasci num lar essencialmente evangélico, mas eu nasci numa casa em que minha mãe foi a primeira a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Ela tinha 26 anos, eu tinha 6 anos. Me lembro com clareza do momento da minha conversão, numa salinha de crianças, para quem não dá muita importância para a instrução que é dada às crianças. E a minha professora, que eu guardo o nome dela, né, tia Kelly, contou uma historinha que hoje seria até uma historinha, vamos dizer assim, classificada como racista. Porque ela contou a historinha, eu estou falando de 1966, ela contou uma historinha de um João, que era uma criança, que queria ter a sua alma branca. E na ingenuidade de crianças, ela dizia, e lavou seu corpo com sabão em pó, mas a sua alma não ficava branca. E ele tentava todas as formas, até que um dia ele teve a clareza no ensino na igreja de que somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, poderia limpar a nossa alma. Não tornar a nossa alma branca, mas limpar a nossa alma. E eu me lembro que eu aceitei Jesus ali em lágrimas, eu tinha 6 anos de idade. E são passados quase 60 anos daquele dia e eu permaneço firme na minha fé em Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque eu tomei uma decisão de que eu não quero viver superficialmente, eu não quero viver nada superficialmente. Eu não quero superficialidade no meu casamento, eu não quero superficialidade no meu relacionamento com meus filhos, eu não quero superficialidade nas minhas amizades. Acredite, se eu disser que eu sou seu amigo, é porque eu sou seu amigo mesmo. Você vai poder contar comigo, não só nas minhas orações, mas no apoio que eu puder lhe dar. E tem pessoas aqui que me conhecem já há décadas, e eu sei que o pastor Tiago, da mesma forma, é aquele pastor que se ele chama você de amigo, é porque ele é amigo. A superficialidade hoje existe de uma forma tão grande nos nossos relacionamentos. O brasileiro, ele é mestre sempre, né? Encontra você na rua, e eu estou falando aqui na nossa maioria de brasileiros, e fala assim, passa lá em casa para a gente tomar um cafezinho. Aí você pensa assim, vamos marcar. Quando? A gente se fala. Eu não tenho seu endereço, você me convidou para tomar um café na sua casa, eu não tenho seu endereço, eu não tenho seu telefone, mas a gente vai marcar. Para quando? A gente marca. Ou seja, e nos despedimos porque somos superficiais. Às vezes a gente se sente um tanto, vamos dizer assim, agredido pela sinceridade portuguesa. Porque o português fala o que ele pensa. Talvez eu não me sinta tão agredido assim, porque meus pais eram portugueses, meus avós, meus tios, eu nasci numa família portuguesa e eu sou a primeira geração que nasceu no Brasil. Eu estou acostumado com essa, mas eles são, se gostou, não. Nós, brasileiros, dizemos assim, gostou? Tava assim. A pessoa é bonita? Ela é simpática. Né? O português vai dizer, a pessoa é bonita? Não é muito feia. E a gente se sente agredido por isso. Gostou? Não, estava ruim. Mas por quê? Porque nós somos superficiais. E o perigo dessa superficialidade é que ela atinge a nossa fé. E nós nos acostumamos a sermos seres superficiais e o pior, cristãos, crentes superficiais. É impossível, queridos, nós termos um relacionamento com Deus de forma superficial. O nosso relacionamento com Deus não é litúrgico. O nosso relacionamento com Deus não é nem religioso, me entendam. Porque a religião, às vezes, consiste tão somente de eu comparecer uma vez por semana, sentar no banco, passar aqui 1h45, 2 horas e ir embora e continuar sendo a pessoa que eu sempre fui, sem ter transformação nenhuma. Isso é superficialidade. Isso é viver uma religião superficial. É uma teoria vivida longe totalmente da prática. É ser um crente nominal. Tem muita gente que se identifica com o cristianismo,
Tem boas obras, ensina o altruísmo, ensina a filantropia. Tem valores morais, que o marido deve respeitar sua esposa, a esposa amar o marido, os filhos devem obedecer aos seus pais, ensina valores éticos, que nós não devemos roubar. E tudo isso eu me identifico, mas isso também faz parte da nossa vida cristã, da nossa fé cristã, mas não é a essência do cristianismo. Isso é reflexo daquilo que eu sou quando verdadeiramente eu me torno um crente real, não tão somente nominal. Uma passagem na Bíblia, em João 1,15, versículos de 1 a 8, que eu gostaria de ler com você, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. É Jesus declarando. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado. Permaneçam em mim e permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele está ligado, ele está associado de uma forma indelével à verdadeira videira. É o que Jesus diz: olha, vocês são os ramos, então nós dependemos dele, que é a videira, para a seiva que nos alimenta. Existe muita gente que diz que é ramo, mas não está vinculado na videira. Ele diz: olha, se você se diz ramo, mas você não dá fruto, que fruto é esse? Que fruto é esse a que ele se refere? O fruto é a minha vida, é quem eu sou. Eu gosto muito de declarar que eu sou a primeira Bíblia que as pessoas vão ler quando eu falar do Evangelho. Eu já ouvi muita gente dizer: você precisa aceitar Jesus, e eu pensar assim: por que você não começa aceitando? Porque a vida daquela pessoa não tem nada a ver com o que a Bíblia declara. E é por isso que ele diz assim: olha, se você verdadeiramente dá fruto, eu vou podar você, para que você dê mais fruto, ou seja, para que a sua vida continue sendo abençoada. Quando nós somos transformados para sermos abençoados. Queridos, preste atenção. A Bíblia, o que ela demanda de nós, em termos de vida, em termos de cotidiano, é para que nós sejamos abençoados. Tem muita gente que vê nisso um sacrifício. Deus não pede de nós sacrifício. Veja bem, é a mesma coisa que vocês que têm filhos, meus filhos já são adultos, e a gente vê aquela criança pedindo o tempo inteiro: só quero doce, só quero doce, só quero doce. Aí você diz: não vou dar doce para você. Aí a criança chora, esperneia: eu quero doce. Por que você não vai dar mais doce? Porque não vai fazer bem para ela. Naquele momento ela não entende o porquê. Ela acha que você está sendo mal. Eu me lembro que uma vez, meu irmão ainda criança, minha mãe impediu que ele comesse lá algo que ele queria, muito criancinha. Ele: eu te odeio, eu te odeio. Ele nem sabia o que estava falando. Por quê? Porque ela não atendeu aos requisitos da vontade dele. Ele queria viver de acordo com o pensamento de criança. Nós somos assim também. Nós queremos viver de acordo com a nossa própria mente. Presta atenção, eu não tenho que ser transformado por Evangelho. O Evangelho tem que se adaptar a mim. O Evangelho tem que ser da forma que eu quero que ele seja. Porque senão é um exagero. Senão eu acho até que beira ao fanatismo. Para que tanto? Mas presta atenção, isso não é Bíblia. Isso é o meu pensamento agindo como uma criança que quer viver de acordo com seus próprios desejos, com a sua própria vontade. Aí a Bíblia vem e me ensina a viver de acordo com aquilo que é bom para mim, porque o meu Criador, o nosso Criador, Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Me lembro que quando meus pais, meu pai nunca me bateu, a verdade seja dita, mas minha mãe, quando ela me disciplinava, ela disse assim: mais tarde você vai me agradecer. E verdadeiramente, queridos, quando eu cresci, eu agradeci
Muito. Porque é muito fácil você ver a diferença entre uma criança que é instruída, que é educada, e uma criança que é desejada aos seus próprios desejos. E o que a sociedade hoje nos ensina? Que a criança tem que ser da forma que ela quer. Existem escolas chamadas escolas construtivistas que a criança estuda se quiser, a criança faz provas se quiser, ela está entregue a ela como se ela tivesse conceitos arraigados para poder definir o que é bom e o que não é. Da mesma forma nós em relação à palavra de Deus. E ele diz assim, você que já está limpo, vocês estão limpos pela palavra. O que nos limpa é a palavra de Deus, o que nos purifica é a palavra de Deus. O cristão cultural, ele vive uma fé rasa, superficial. Ele tem uma adesão ao cristianismo, mas sem compromisso verdadeiro, sem compromisso. Uma grande parte de nós aqui, ou talvez a maior parte, sejamos casados. Casamento é compromisso. Casamento é compromisso. A minha mulher, Elaine, sou casado com ela há 40 anos, mais namoro e noivado, há 45 anos que a gente se conhece. Ela não é a minha esposa para fazer todas as minhas vontades, e nem eu sou o marido para sucumbir a todos os desejos dela. É um compromisso, tem hora que eu vou ceder, tem hora que ela vai ceder, porque casamento é exatamente isso. Eu tenho um compromisso com ela de fidelidade, eu tenho um compromisso com ela de estar com ela até que a morte nos separe, eu tenho um compromisso com ela de estar junto a ela, seja na pobreza, seja na doença, seja na alegria, é compromisso. O nosso trabalho é compromisso. Nem é todo dia que nós trabalhamos porque estou muito feliz, porque estou acordando cedo, estou muito feliz porque eu vou encarar uma série de problemas hoje, que alegria, a gente vai por compromisso. Por quê? Porque nós temos que estar ali para atendermos a produtividade que é demandada de nós, para nós recebermos o ressarcimento por essa produtividade. A nossa vida é feita de compromisso. Na vida, queridos, a gente faz mais o que nós devemos fazer do que aquilo que nós queremos fazer. Queremos fazer. E assim é a nossa vida, quando nós somos verdadeiramente crentes. Não pode ser uma fé rasa, uma fé superficial. Não é tão somente uma declaração de religiosidade. Você é muçulmano? Não. Você é budista? Não. Você é o quê? Eu sou cristão. E hoje, cristão virou uma forma bastante generalizada. Porque qualquer religião que mencione o nome de Jesus Cristo pode ser classificada como cristão. Aí você vai encontrar os muçulmanos que acreditam em Jesus não como Salvador, não como Filho de Deus, mas como mais um profeta, como mais um homem que veio ensinar algumas verdades. Então eles também são cristãos, porque eles mencionam, não. Ser cristão não é isso. Ser cristão, os discípulos, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos na cidade de Antioquia, e cristão era um xingamento, não era um elogio, era um xingamento, era uma ofensa. Os discípulos, eles eram chamados de pequenos cristos. Por quê? Porque eles eram tão imitadores de Jesus Cristo, eles eram tão similares a Jesus Cristo, que eles eram chamados de pequenos cristos. A mesma coisa quando um filho é muito parecido com o seu pai, é fácil a gente identificar comportamentos que são similares. E o que nós somos verdadeiramente? Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos na essência, ou nós somos tão somente um cristão cultural porque precisamos de uma classificação? Quer ver uma questão cultural? Eu vivo brincando com os meus queridos flamenguistas, que infelizmente eu tenho muitos lá na minha igreja no Rio de Janeiro também. Mas é tão somente uma brincadeira. Porque eu me declaro vascaíno. Por quê? Porque meu pai era português e disse, você vai ser Vasco e vai gostar de bacalhau. De bacalhau eu gosto. Vasco, se você perguntar para mim qual é a escalação do Vasco, não sei. Quem é o técnico do Vasco, não tenho a menor ideia. Quem é que joga no Vasco, não sei. Qual é a classificação do Vasco? Só sei que ele perde. Essa é a única coisa que eu sei. Eu sou um vascaíno cultural. Você entendeu? Eu sou um... ganhou ontem, obrigado pela notícia. Mas eu não sei nada. É isso que eu me refiro, eu sou um vascaíno cultural, porque é só de nome. Como muita gente é crente, evangélico, é cristão de forma cultural, é tão somente por declarar, mas não vive verdadeiramente. É impossível você ter um crente longe da igreja, ele não vai sobreviver. É o que Jesus disse, olha, o ramo tem que estar vinculado na videira, e ele é a videira. Senão nós somos ramos isolados que vamos secando, até que nossa fé vai desvanecer por completo.
Tem um cientista britânico muito famoso, e ele é o causador dessa classificação de cristianismo cultural. O nome dele é Richard Dawkins. Esse cientista, que é um antropólogo também, ele é ateu. Presta atenção, ele não crê em Deus, mas ele diz que eu sou um cristão cultural. Eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio em Deus, mas eu gosto muito dos valores cristãos. Eu gosto dos valores éticos, eu gosto dos valores morais, eu gosto de tudo isso. Então ele declara o seguinte: eu sou um cristão. Veja bem, ele se declara cristão. E ateu. Olha a contradição naquilo que ele fala, porque ele nem sabe o que é ser cristão. Para ele, ser cristão é ser bonzinho, é praticar boas obras, é não roubar o próximo, é não desejar a mulher do próximo, 10 mandamentos, acabou, sem amar a Deus acima de todas as coisas. Então já reduz para 9. E é um cristão cultural. Foi por causa deste homem que declarou isso há algumas décadas, que começou-se a observar, não no âmbito religioso, mas no âmbito sociológico, pessoas que se dizem uma coisa e são outra. Mas espera aí, mas não é isso que a sociedade está vivendo? Eu não comecei falando sobre a questão da identidade de gênero? São pessoas que se dizem uma coisa, mas geneticamente são outra. Elas podem até se declarar, são pessoas que se dizem um animal, um cavalo, um cachorro, mas genética e biologicamente elas são outras. Então não basta a gente se declarar, a gente precisa ser. Não declare que você é cristão, seja um cristão. Não declare que você é um crente, seja um crente. Viva conforme um cristão verdadeiramente deve viver, como o evangélico deve viver. Eu não gosto nem, se você perguntar, você é cristão? Não, eu sou evangélico. Por quê? Porque eu não quero ser diluído nesse mar de pessoas que se igualaram tão somente pela superficialidade. Mateus 7:21, a Bíblia diz assim, Jesus declara: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta você dizer que você crê em Jesus Cristo, ou eu dizer que creio em Jesus Cristo. A Bíblia está falando isso, Senhor, Senhor, mas você não vai entrar no reino dos céus, porque a despeito de você me reconhecer como Senhor, você não permite que a minha soberania esteja sobre a sua vida, você não permite que eu seja Senhor na essência de transformar a sua vida. Você não quer viver conforme aquilo que eu ensino, você quer viver conforme a sua mente ou o seu desejo querem conduzir você. Nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos. E o que é que Jesus declarou? Eu sou o caminho. Não interessa o caminho do Álvaro. Queridos, não interessa nem o que eu penso sobre a Bíblia. Não interessa. Uma vez perguntaram a minha opinião sobre um assunto bastante polêmico. Foi até na mídia. O que é que o senhor acha disso? Eu falei, o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. Porque aquilo que eu acho é tão somente a opinião de um homem comum, mortal. Mas o que a Bíblia diz é a palavra de Deus, é a verdade eterna que vai permanecer para sempre. A Bíblia, ela é tão santa que no céu a palavra do Senhor nos ensina, não vai ter pregação, não precisa mais pregação. Chegamos lá, é porque ouvimos a pregação, chegamos lá. Vai haver louvor? Vai haver louvor. Mas a Bíblia diz, a tua palavra, Senhor, permanece nos céus para sempre. A Bíblia vai permanecer por toda a eternidade. E hoje a sociedade quer incutir em mim que a Bíblia é um livro ultrapassado. Que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, ignorantes. Porque a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Por mais de 40 escritores diferentes. Desde o início do Antigo Testamento, quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, até o Apocalipse, escrito por João, 1600 anos. E os estudiosos da concretitude literária ficam pasmos, porque ao longo de 1600 anos, escrito por 40 homens diferentes, reis, médicos, pescadores, não se encontra contradição na Bíblia, não se encontra contradição do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nunca se contradiz. E isso por si só demonstra que a inspiração da palavra de Deus foi através do Espírito Santo, em homens comuns como eu e como você. Mas o Brasil hoje tem um movimento, mais um movimento louco, porque a última notícia é que agora querem que o SUS atenda os bebês reborn.
Veja bem, uma deputada lá está propondo a lei. O Brasil não precisa de muitas leis, que é isso? O Brasil está com todos os seus problemas resolvidos. E há também um movimento para alterar a palavra de Deus e tirar tudo que eles consideram homofóbico. Tudo que a sociedade classifica como homofóbico tem que ser retirado da Bíblia. Mas como assim? A palavra de Deus não pode declarar a verdade porque o ser humano não quer. Nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos que os nossos ouvidos recebam a mensagem que a gente quer ouvir. Todo mundo quer ouvir, não, como você está magro. Todo mundo quer ouvir, puxa, como você está bonito. Todo mundo quer ouvir isso. Mas nem sempre aquilo vai retratar a verdade. E a sociedade quer exatamente isso, deturpar a palavra de Deus, deturpando a nossa fé com o cristianismo cultural, deturpando a palavra de Deus, adequando a palavra de Deus àquilo que a própria sociedade demanda. Porque o cristianismo cultural é uma deturpação da verdade. Não tinha cristianismo cultural na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é assim classificada depois da morte de Jesus Cristo. Veio o Pentecoste, daqui a 2 semanas estará sendo comemorado o Pentecoste, o Espírito Santo veio, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram e isso é considerado um marco inicial da igreja. É considerado o marco da inauguração da igreja. Durante cerca de 3 séculos, até a conversão de Constantino, em 327 aproximadamente, do imperador, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, lançados às feras. Quem já foi a Roma, se não foi nessa visita, na próxima visite, as catacumbas de Roma. As catacumbas, exatamente, são locais onde os mortos eram sepultados, mas também o local para onde os cristãos fugiam nos períodos de perseguição. São mais de 500 quilômetros espalhados no subterrâneo de Roma. E você não pode visitar sozinho, porque pessoas no passado se perderam e nunca mais foram encontradas, porque são pequenos corredores com tumbas laterais, escuros, uma temperatura média de 14 graus centígrados. E os cristãos, quando eram perseguidos pela sua fé, pelo simples fato de declararmos que eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. E eles corriam para as catacumbas de Roma a fim de escaparem da morte. Está ali um marco. Não existia um cristão cultural. Não existia. Existiam pequenos cristos que viviam a verdade a ponto de aceitarem até a morte para não abdicarem da sua fé. Nós abdicamos da nossa fé porque um amigo não gosta de crente. Nós abdicamos da nossa fé porque o círculo social em que eu vivo não vai me aceitar. Nós abdicamos da nossa fé porque a minha família não gosta. Nós abdicamos da nossa fé por qualquer coisa. E isso é cristianismo cultural. Esses homens da igreja primitiva, e é por causa do sangue desses mártires que nós estamos aqui, é que o evangelho chegou até nós. Quando você vai ao Coliseu, muitos de vocês já foram, está lá, marco do sangue dos mártires derramados, porque eles foram fiéis até a morte. Hoje em dia, queridos, não tem muito tempo, as mídias sociais mostraram, num país islâmico, homens cristãos vestidos de laranja que iam ser decapitados. E a única coisa que eles queriam declara que você não crê em Jesus Cristo. E aí você não vai ser morto. Declara. E aí, à beira da morte, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E eu me pergunto, já que eu vivo, e você também, em um país onde há uma liberdade religiosa, ainda existe um quê de liberdade religiosa, porque paulatinamente essa liberdade religiosa vai deixar de existir. Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude? Talvez você pensasse assim, não, eu tenho que ficar vivo porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Ou então eu vou dizer que eu não creio em Jesus Cristo, mas eu vou continuar crendo no meu coração. E aí, eu só vou falar, são só palavras. Mas isso não é cristianismo. Isso não é amor a Deus, amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia declara, bem-aventurados vocês serão quando injuriarem vocês e perseguirem vocês por amor ao meu nome. Ou eu sou, ou não sou. Não tem, queridos, na minha infância e adolescência tinha uma propaganda de um tal de medicação Denorex, que dizia assim, parece, mas não é. E eu costumo dizer que tem muito crente Denorex, que parece, mas não é. Se diz remédio, mas não é. Se diz crente, mas não é.
Ser crente não são sinais externos, por misericórdia. Ser crente não é você usar uma roupa que vai identificar você como crente. Isso é muito fácil. Uma vez eu fui cortar cabelo no Barra Shopping. E eu estava de bermuda e camiseta como qualquer ser humano normal. Eu sou um ser humano, eu sou um pastor, mas eu sou um ser humano normal. E aí eu sentei e o cara está cortando meu cabelo. E aí no meio disso chega uma pessoa da igreja, pastor Álvaro, não sei o quê, e aquela festa, ele parou meu cabelo, eu cumprimentei, etc, etc. Quando eu sentei de volta, o rapaz já veio, o senhor é um pastor? Eu falei, sou. Onde é a sua igreja? Eu aqui, na Barra da Tijuca e tal. O senhor não parece um pastor. Eu falei, por que não? O pastor não manda de bermuda e camiseta. Se o senhor fosse um pastor, você estava de calça comprida, de manga comprida, porque eu sei o que é ser um pastor. Eu perguntei, você é crente? Fui! Estou desviado da igreja. Eu falei, querido, presta atenção. Você não sabe absolutamente nada do que é ser crente, porque se você soubesse, você teria permanecido na fé até hoje. Ele queria me identificar por sinais externos. É muito fácil. Eu posso me fantasiar de pastor. Você pode se fantasiar de crente, mas a nossa essência vai continuar sendo a mesma. Por trás de uma fantasia de Clóvis ou de bate-bola, como tem lá no Rio de Janeiro, a pessoa é a mesma. Ela não é um bate-bola, ela é a pessoa que está fantasiada. Ser cristão não é uma fantasia. Ser cristão é a nossa essência, o que é que eu tenho por dentro, o que é que a minha mente pensa, o que é que meu coração sente. Porque alma é o que eu penso, alma é o que eu sinto. A alma é o centro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e aquilo que eu sinto, isso vai transparecer. A Bíblia declara assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se os meus pensamentos estão em Cristo, e Paulo fala sobre isso, que nós devemos trazer cativos os nossos pensamentos à obediência em Cristo, ou seja, se meus pensamentos estão em Cristo, se os meus sentimentos, as minhas emoções, é claro que eu vou lutar para que eu não tenha ódio, é claro que eu vou lutar, porque tem momentos que a gente vai ter, mas eu não posso ser dominado pelo meu ódio. Tem momentos que eu vou ter medo? Tem, mas eu não posso ser dominado pelo meu medo. Tem momentos que eu vou ter raiva? Claro que tem, eu sou um homem. E a Bíblia ensina que até Elias era homem sujeito às paixões de homens. Mas como eu sou um verdadeiro crente, eu vou lutar contra aquilo e eu vou dominar aquilo. Não pela minha capacidade, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Que a Bíblia nos ensina em João 16:8, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Questão cultural, queridos, é uma conversão sem essência. Sem essência. O Evangelho é sempre apresentado como uma adição à nossa vida sem custo. Monetariamente não vai nos custar nada. As ofertas que trazemos são ofertas voluntárias. Os dízimos que entregamos o fazemos por obediência e também é voluntário. Não nos custa absolutamente nada. Tem muita gente que pensa assim, basta você adicionar à sua vida comum alguns hobbies. Você vai na igreja, você canta algumas músicas, você vai até gostar de algumas, ficam na cabeça, às vezes é chiclete, e tem música que é chiclete mesmo, né? Ontem, eu não sei de onde eu tirei, que eu assisti há um tempo passado, um reel de 2 cantores italianos, e esses cantores italianos eram crianças, hoje eles já devem ter mais idade que eu até, e eles cantavam a música infantil, músicas que reproduziam o som dos animais. E aí, então, como é que a vaca faz? Como é que o gato faz? Aí depois um pergunta assim, e o crocodilo? Como faz? E o crocodilo, como é que faz? Aí o outro olha e fala assim, e o crocodilo? Como faz? Aí começa, e o crocodilo, como faz? E o cocodrilo, não é nem crocodilo, é cocodrilo. E o cocodrilo, como faz? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu não falei, de onde é que você tirou isso? Brotou, Elaine, eu lembrei do troço. Eu achei aquilo tão infantil, tão engraçado, tão bobo, que ficou como um chiclete. Tem muita música que fica na nossa mente como chiclete. Louvor não é uma música chiclete. Ou seja, que gruda que a gente não sabe nem como, por causa do crocodilo que eu cantei aqui. O louvor, ele adere à nossa alma, o louvor verdadeiro adere à nossa alma, o louvor vai nos libertando, o louvor vai nos transformando. Quando nós estamos cantando, e você é um verdadeiro cristão, você está orando através da música, a sua alma está se esvaziando e o Espírito Santo está enchendo você. É por isso que a gente sai do culto mais leve, é por isso que a gente sai do culto com mais coragem. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu em nós, e ser cristão é isso, é transformação de vida.
Existem tantas histórias lindas de transformação que eu olho e falo assim, não pode ser a mesma pessoa. Eu tenho o privilégio, juntamente com a pastora Elaine, eu sou pastor desde 1989. E ao longo dessas décadas de ver transformação de vida. Ontem uma pessoa estava comentando, eu ouvi o testemunho daquela senhora da sua igreja, como é que pode? E você olha e fala assim, não é a mesma pessoa. Não é que ela mudou fisionomicamente, até muda. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas é a transformação. Como é que você fez isso? Por força de vontade? Não é a mesma força de vontade que a gente tem para fazer dieta ou para fazer exercício. Eu sou um cara que tem muita força de vontade. Eu tenho meu exercício para fazer, eu vou fazer o meu exercício. Chuva, faça sol, eu vou fazer. Ao longo de décadas, eu sempre fui assim. E eu costumo dizer que a minha disciplina na minha vida de exercício, eu transfiro também para a minha vida espiritual, para ter disciplina para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas a transformação, ela é tão absurda, tão radical, que somente um cristão verdadeiro pode viver. Um cristão superficial é aquele que você olha e continua sempre... eu fui militar, né? Sou oficial da Marinha da Reserva. A gente costuma dizer que tem... O que é isso? A pessoa está marchando no mesmo lugar. O que é isso? Não está indo a lugar nenhum, ela só está marchando. Mas e se costuma dizer assim, está marchando no mesmo lugar. Tem crente que assim, marcha no mesmo lugar a vida inteira. Porque é um cristão cultural. O cristão cultural não avança em nada. O verdadeiro cristão, ele avança. Às vezes avança de passos pequenininhos. Às vezes ele avança de passos mais largos. Na vida espiritual é assim, mas não importa o tamanho do seu passo. Importa que você não pode marchar no mesmo lugar. Você não pode ficar parado na sua fé. Talvez você diga, mas pastor, eu estou avançando de passinho, continue avançando, porque esses passinhos vão se alargar. Quando a gente é criança, a gente anda se segurando, depois a gente começa a correr. Na nossa vida espiritual precisa ser assim, não desista, não pare. Talvez você, mas eu ainda não faço isso, não tem problema, não pare, continue indo. Mas eu ainda estou com isso ou com aquilo, vai em frente, vai. Quem transforma é o Espírito Santo. A vida espiritual não depende só da nossa disciplina. Ela depende da nossa decisão. Decidir é uma coisa. E você tem que decidir. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Eu quero ser um crente que sente a presença de Deus. Queridos, ao longo de toda essa minha jornada de crente, eu nunca me acostumei com Deus. Nunca. Eu posso cantar os mesmos louvores há 40 anos, como eu sou original de uma igreja, meu Deus, que cantava hinos da harpa cristã. E eu conheço todos os hinos da harpa, por número. Se alguém conhece a Assembleia de Deus, sabe disso. Ele não dizia o título, vamos cantar o hino 24, vamos cantar o hino 367. Eu sei todos eu sei. Mas eu não consigo cantá-los tão somente porque eu estou cantando como o crocodilo, como Fá. Vai na minha alma. As pessoas dizem, porque eu choro no louvor, que eu sou uma pessoa chorona. Eu não sou chorão. Eu sou uma pessoa que sou permeável ao agir do Espírito Santo de Deus. E eu quero que isso permaneça até o dia da minha morte. Porque se eu me acostumar com o Evangelho, eu me torno um cristão cultural. E eu não quero ser um cristão cultural. Eu quero ser um crente que vive aquilo que fala, que vive aquilo que crê. E é por isso que a gente tem tanta sede de alcançar outras pessoas. Existem religiões em que você alcançar outras pessoas é a condição sine qua non para você ir para o céu. Testemunho de Jeová é assim. Por isso que você vê tanta testemunha de Jeová evangelizando. Os mormons também. Você tem que alcançar tantas pessoas, uma meta. Você tem que ter 25 pessoas para você poder chegar no céu. Ai, meu Deus do céu, estou na 17 ainda, está faltando 8. Não, o evangelho não é isso, não. A gente quer alcançar pessoas porque é a nossa missão, porque a gente sabe aquilo que a gente tem. A gente sabe aquilo que a gente vive e a gente quer ver outras pessoas abençoadas. Às vezes eu olho e falo, por que essa pessoa está passando por isso? Ela não precisava. Ela podia estar coberta pelo amor de Deus. Ela podia estar coberta pela misericórdia e a bondade que nós cantamos. Tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e nos seguem mesmo. A misericórdia de Deus é algo que nós não conseguimos explicar. Ser cristão cultural, e eu já estou a caminho de terminar, é uma ética e um moralismo sem transformação. Querido, você pode ser muito ético sem ser cristão. Eu conheço pessoas muito éticas e que não são crentes. Eu conheço pessoas que vivem uma moral muito apurada e que não são crentes. É muito bom isso para um ser humano em sociedade, mas isso não vai trazer salvação.
A salvação está em Jesus Cristo, mas não dá para conceber, mas fé é isso mesmo, firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que eu não vejo. Não tente explicar a fé. A fé não é uma equação do segundo grau, a fé não é uma integral tripla, a fé não é uma lei de Newton, a fé ela não se explica, a fé se vive, a fé ela vem de dentro para fora, não existe uma equação para você ter fé. Como é que eu faço, pastor, para ter fé? Aí eu vou dizer, creia em Jesus. Mas para que eu preciso de fé? Então creia. E aí a nossa fé vai sendo exercitada e nós vamos avançando. Pessoas que dizem ser crentes, mas que não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Eu tenho aqui profissionais de diversas áreas. Para vocês se tornarem, por exemplo, eu estava conversando com o Cleverson de manhã e ele estava falando para mim, não, porque eu trabalho com solda. Eu não tenho a menor ideia de como se faz uma solda. Ele precisou estudar para aprender a lidar com solda. Você, com administração, você trabalha com a parte da odontologia. Eu não sei nada. Se você me der fazer, eu não sei nada. Por quê? Porque eu precisei aprender. É por isso que a gente lê a Bíblia, para aprender. Como é que eu vou me declarar? Eu sou médico, mas nunca fiz uma faculdade. Eu sou um charlatão. Eu sou crente, mas não leio a Bíblia, eu não conheço nada. Tudo bem, pastor Tiago hoje jogou duro quando ele pediu o livro de Sofonias, porque o livro de Sofonias está perto de Abacuque e tudo, mas eu preciso conhecer o que é palavra. Tem crentes que não abrem a Bíblia. E a desculpa a Bíblia é muito cansativa. Cansativas são as redes sociais, que a gente gasta horas e horas repetindo a mesma coisa, e às vezes trazendo tantas bobagens que não servem para nada. Por causa delas é que eu fiquei esse tal do cocodrilo na minha cabeça. A palavra de Deus, não, a palavra de Deus, ela vai penetrando em mim. Cada vez que você está lendo, você pode achar que só está lendo, mas a palavra de Deus está penetrando. Ele falou assim, vocês são limpos pelo lavar da minha palavra. Ela vai nos lavando, ela vai nos purificando, ela vai limpando a nossa alma, ela vai limpando o nosso pensamento. Você se torna um crente cultural ou um crente nominal quando você acha o seguinte, não, eu tenho que ir à igreja por um compromisso. A gente não vem para a igreja por compromisso. A igreja é um compromisso que eu estabeleci porque eu quero estar aqui. Eu vou a muitos compromissos que eu não gostaria de estar. Quando eu vou a um compromisso, eu fui operado. É um compromisso que eu não queria estar. Eu tenho um compromisso, eu vou ser operado. Eu fui porque eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Vir à igreja é um compromisso, mas que eu decidi colocar como prioridade. Quando a gente começa a achar que não precisa ir à igreja, que ir à igreja, às vezes, mais que uma vez na semana, ou que eu não preciso de igreja, porque a nova moda do cristianismo cultural é você não precisa de igreja, você é uma igreja. Não! Ninguém sozinho é uma igreja. Desculpe-me, ninguém, porque a Bíblia diz isso. A igreja é corpo. Corpo. Corpo tem muitos membros. Meu pé sozinho não pode dizer que é corpo. Pega um pé amputado e você vai dizer que aquilo é um corpo. Você vai dizer o quê? É um pé amputado. Da mesma forma que você pega um crente sem igreja, mas porque ele decidiu não ter igreja. Às vezes ele não tem igreja por eu estou viajando, estou em transição. É totalmente diferente. Agora, quando eu escolho, porque eu digo eu sou igreja, não. Você vai ser um membro amputado. Ninguém pode ser igreja sozinho. A igreja existe, queridos, para nos tornar mais fortes. Eu me torno mais forte com o exemplo da Laís, eu me torno mais forte com o exemplo, seja da Dila, seja da Fernanda, ou seja da Adriana, com a forma de ser. A gente vai, exatamente isso, a gente vai crescendo junto. Você já viu adolescente? Desculpa aí, tá, Pietro? Às vezes, na fase de crescimento, o braço é grandão, já viu isso? O braço é grandão, a voz é estranha, a gente fala, nossa, fulano está naquela fase. O Pietro é diferente, porque ele está um adolescente lindão, né? Porque a maioria dos adolescentes é muito feio, cheio de espinha. A gente sabe disso, eu fui adolescente. E eu era muito feio adolescente. Eu falo assim, eu não sei nem como eu fiquei tão lindo, porque Deus é bom. Mas é exatamente assim, queridos. É deformado, é deformado. Só que se a gente não quer crescer, a gente vai permanecer sempre assim. Sempre adolescente, sabe? Sempre deformado na nossa fé, no nosso crescimento espiritual. Nós precisamos, queridos, escolher o que obedecer e o que fazer à luz do entendimento pessoal. O tempo não me permite, mas para concluir, não vivam a fé aparente e sem essência. Deixa eu aprofundar o texto que eu li em Mateus 7, 21 e 23.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. E só fazemos a vontade de Deus quando nós conhecemos a vontade dele, que é a Bíblia, e queremos fazer isso. Queridos, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Aí ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Hoje nós vivemos um tempo tão confuso, grandes igrejas que fazem sucesso no Brasil. É o pastor que olha para você e diz assim, André, seu CPF é 591-537-25700. Esse é o meu CPF. Aí eu olho para você e falo assim, você mora na rua Joaquim Nabuco de Almeida, número... é um homem de Deus. Isso não é um homem de Deus, isso é um adivinhador. Pô, isso não é ser um homem de Deus. As pessoas hoje estão fascinadas por isso. Grandes igrejas lá no Janeiro, porque você vai ser um grande jogador. Você vai jogar do lado do Cristiano Ronaldo. Você vai jogar do lado do Messi. E eu penso assim, cara, quando esse garoto estiver na idade de jogar, esses jogadores já estão aposentados, mas as pessoas acham o máximo. As pessoas acham, é sério isso? A mídia social está cheio disso. E as pessoas acham que isso é evangelho. Queridos, isso não é evangelho. Isso é cristianismo cultural. Por favor, não me reportem como pastor a um desses. Eu não sou um desses. Eu não sou um adivinhador e nem quero ser. Eu não estou aqui para adivinhar CPF, porque isso não vai me levar para o céu. Eu não sou um cara que estou aqui, venha para o culto de quebrar macumba. Tem no Rio de Janeiro, tem em todo o Brasil, tem até nos Estados Unidos. Aí eu vou lá porque fizeram uma macumba para mim, eu preciso quebrar essa macumba, porque botaram meu nome na boca do sapo, na sepultura do cemitério e tal. E as pessoas acham que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo, isso não é ser crente. Olha só, eu expulsei demônios, eu fiz milagres no teu nome. E daí? Não é suficiente. Como é que está a sua vida? Como é que é você? O que é que você tem dentro da sua alma? Como vai a sua alma? É isso que nós vamos apresentar ao Senhor. Fruto do Espírito. Presta atenção, queridos. Eu sou pentecostal, eu creio no agir do Espírito Santo. Eu não sou sensacionista. Ou seja, que o Espírito Santo agiu só no primeiro século. Não, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo, mas tudo conforme a Bíblia diz. Faça-se tudo com ordem e decência. Tem igrejas consideradas muito modernas no Rio de Janeiro. O Globo, vou terminar, foi fazer uma cobertura dessa igreja. Permita-me não mencionar o nome dessa igreja. No final do culto, o pastor falava assim, diáconos aqui na frente, e falava assim, quem quer uma profecia, pode vir aqui. Aí fazia aquela fila para os diáconos para receber profecia, uma após do outro. E os diáconos entregando a profecia, E aí, o jornalista ficou numa fila onde uma diaconisa entregou. Aí a voz da diaconisa mudou, ficou grossa. E ele foi perguntar para o pastor, por que a diaconisa mudou? Não, é porque ele é um transexual. Entendeu? Na verdade, ele é um homem que se veste de mulher, mas aqui na igreja, o interesse é aqui dentro, lá fora o que ele faz... Como assim? O que interessa é que eu sou na igreja? Não, o que interessa é que eu sou lá fora, eu passo 1h30 aqui dentro, mas eu passo 7 dias por semana, 24 horas por dia lá fora. O que interessa é que eu sou na integralidade. E as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas querem o quê? Eu quero que ele diga que eu vou ser bem sucedido, eu quero que ele diga que a macumba foi quebrada, eu quero que ele diga que eu vou ter muito dinheiro, eu quero que ele diga que eu vou ter um Tesla, sei lá se é isso que você quer, eu quero que ele diga que eu vou ser muito rico, é isso que as pessoas querem ouvir. Sabe o que eu quero ouvir, queridos? O que eu não quero ouvir é isso, afaste de mim vocês que praticam o mal. E aí ele continua, o que eu quero ouvir é, vinde benditos do meu Pai. Queridos do meu Pai, eu conheço você. Você só pode amar uma pessoa quando você conhece. É isso que Deus quer de mim e de você. Não pareça ser um crente, mas seja verdadeiramente um cristão. Amém? Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.